A maternidade pode ser uma fonte de realização pessoal, mas também uma fonte de exaustão. A falta de preparação dos pais, falta de apoio de redes familiares e até mesmo pais e mães solos são motivos para os quais esses grupos tenham maior incidência de burnout parental. Mas antes de falarmos sobre esse tipo de burnout, que significa literalmente esgotamento, precisamos compreender qual o papel do estresse nessa síndrome psicológica. O estresse é um produto da relação do homem com o seu meio ambiente. Dessa forma, pode-se considerar que o estresse não é uma doença, e sim uma preparação do organismo para lidar com os fatores considerados estressores. Estresse é um tipo de resposta que geralmente envolve um estado desagradável, com ansiedade e tensão. Um estressor é alguma coisa no ambiente percebida como ameaçadora ou exigente, e assim sendo, produz estresse. O estressor para uma pessoa, como ter que falar para uma plateia, pode ser uma atividade apreciada por outra. O estresse provoca uma resposta de enfrentamento, que é uma tentativa de escapar ou minimizar o estresse. Para a adaptação do organismo ao estresse, o cérebro realiza uma ativação do eixo hipotálamo, mico, hipófise suprarrenal, que desencadeia respostas hormonais. Para que a hipófise entre em atividade, o hipotálamo, considerado como o principal sítio cerebral responsável pelas respostas orgânicas aos agentes estressores, secreta algumas substâncias conhecidas por neurohormônios. A hipófise, por outro lado, aumenta a produção de hormônios tais como vasopressina, prolactina, hormônio somatotrófico ou o hormônio estimulador da tireoide. O corpo humano responde com uma reação conhecida como síndrome de luta ou fuga. Após 7 segundos, o indivíduo percebe a causa do estresse e automaticamente começa a se preparar para reagir fisicamente à situação. A pressão sobe, o coração pulsa mais rápido, a respiração se torna mais pesada e rápida e os músculos se contraem e as mãos e os pés se tornam mais frios e suados. Como os hormônios têm efeitos de longa duração, o estresse continua a afetar os órgãos, mesmo depois que o estressor foi removido. Estudos sobre o estresse mostram que em humanos e animais, o estresse excessivo perturba a memória de trabalho, um efeito que é especialmente perceptível quando as demandas sobre elas são muito altas. O estresse crônico também foi associado a prejuízos na memória de longo prazo. O excesso do cortisol danifica os neurônios em áreas do cérebro como o hipocampo, que é importante para as memórias de longo prazo. O estresse também interfere na capacidade de recuperação da informação da memória de longo prazo. Are you sleeping restlessly, feeling irritable or moody, forgetting little things, and feeling overwhelmed and isolated? Don't worry, we've all been there. You're probably just stressed out. Stress isn't always a bad thing. It can be handy for a burst of extra energy and focus, like when you're playing a competitive sport or have to speak in public. But when it's continuous, the kind most of us face day in and day out, it actually begins to change your brain. Chronic stress, like being overworked or having arguments at home, can affect brain size, its structure, and how it functions, right down to the level of your genes. Stress begins with something called the hypothalamus-pituitary-adrenal axis, a series of interactions between endocrine glands in the brain and on the kidney, which controls your body's reaction to stress. When your brain detects a stressful situation, your HPA axis is instantly activated and releases a hormone called cortisol, which primes your body for instant action. But high levels of cortisol over long periods of time wreak havoc on your brain. For example, chronic stress increases the activity level and number of neural connections in the amygdala, your brain's fear center. And as levels of cortisol rise, electric signals in your hippocampus, the part of the brain associated with learning, memories, and stress control, deteriorate. The hippocampus also inhibits the activity of the HPA axis, so when it weakens, so does your ability to control your stress. That's not all though. Cortisol can literally cause your brain to shrink in size. Too much of it results in the loss of synaptic connections between neurons and the shrinking of your prefrontal cortex,
the part of your brain that regulates behaviors like concentration, decision-making, judgment, and social interaction. Quando olhamos para as causas que o burnout pode ocasionar no cérebro, podemos olhar de 3 formas diferentes. A primeira é que diversas áreas do cérebro podem ser afetadas pelo estresse excessivo, mas a principal região é o hipocampo. Essa área é responsável pela atenção e retenção de novas memórias. O segundo ponto que podemos analisar é que a massa cinzenta, que tem a capacidade de regenerar os novos neurônios, inclusive em compensar em situações de adversidade, acaba sendo reduzida por causa do estresse crônico, que compromete esse processo. E o terceiro ponto que nós podemos analisar é a tensão extrema, que faz com que o corpo libere muita adrenalina e cortisol, hormônios que interferem no funcionamento do cérebro, que podem chegar a mexer com as pulsações do coração e também a debilitar a imunidade. A síndrome de burnout é o que pode surgir quando alguém vivencia o estresse de forma crônica no seu ambiente de trabalho e não é bem sucedido ao tentar manejá-lo. Essa é, com frequência, a razão de vários acidentes no trabalho, afastamentos e do abuso de substâncias. Ela é composta por 3 características principais: a exaustão, o negativismo, cinismo ou distanciamento mental em relação ao trabalho e uma piora considerável no desempenho profissional. Essa foi a definição adotada pela Organização Mundial da Saúde em 2019, a qual estará presente na nova versão da Classificação Internacional de Doenças, mais conhecida como CID no Brasil. Essa nova versão do CID, o CID-11, ainda será lançada em algum momento dos próximos anos pela OMS. Nem sempre o conceito de burnout foi muito claro. A própria OMS só reconheceu essa condição como uma síndrome em 2019, demonstrando uma maior preocupação em legitimar os graves impactos que o ambiente de trabalho vem gerando na saúde mental de muitas pessoas. O burnout foi tradicionalmente definido como uma síndrome psicológica composta de 3 dimensões. Primeira, exaustão emocional, sensação de esgotamento de recursos físicos e emocionais. 2. Despersonalização ou cinismo, que é a reação negativa ou excessivamente distanciada em relação às pessoas que devem receber cuidado e serviço. E 3. Baixa realização pessoal, sentimentos de incompetência e perda de produtividade. No caso de pais e mães, eles também podem sentir-se esgotados, especialmente quando lhes falta apoio. Embora a noção de estresse parental remonte aos anos 80, a investigação sobre o burnout parental, efetuada de modo mais sistemático e que permitia ter uma compreensão deste fenômeno baseada na evidência, começou apenas recentemente. Há menos de uma década, verificou-se que os níveis de burnout parental são mais elevados nos países onde o valor cultural de individualismo é mais percebido, como em países da Europa e da América do Norte. O burnout parental resulta de um desequilíbrio crônico entre os riscos e recursos associados ao papel parental. Quando os fatores que aumentam o estresse relacionado com a parentalidade ultrapassam cronicamente os fatores que aliviam, o burnout parental pode desenvolver-se. Podemos assim definir esse tipo de burnout como uma síndrome específica e única, que resulta de um estado intenso de esgotamento relacionado com o papel parental, em que a pessoa sente-se emocionalmente desligada dos filhos, já que não é capaz de retirar prazer no papel parental e questiona sua capacidade de ser um bom pai ou uma boa mãe. De cada 10 mães que trabalham, 7 têm sintomas de estresse e cansaço excessivos. É o chamado burnout parental, o esgotamento resultante do acúmulo de funções. Sejam muito bem-vindas. Apresentadora de podcast, doula, atriz, mãe solo de 2. Às vezes nem eu sei como eu faço. As atividades remuneradas que exerce e os cuidados em tempo integral durante a semana com Sara e Pietro geram exaustão que se manifesta por meio de alguns sinais. Irritabilidade, cansaço extremo, perda de memória, vontade de chorar, vontade de sair correndo. Burnout parental pode ser o nome para esse conjunto de sintomas. Um estudo feito pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, mostra que 68% das mães que trabalham enfrentam o problema. Entre os pais que trabalham, o quadro está presente em 42% dos casos. A gente tem toda uma questão cultural.
né, que envolve o senso de responsabilidade no aspecto educacional, muitas vezes, nesses cuidados práticos. Fica no imaginário popular de que a maternidade é algo muito simples, é algo muito fácil, e a mulher se vê naquele peso da responsabilidade, né? E muitas vezes ela não pode nem verbalizar aquilo que ela é julgada. Esse esgotamento físico e emocional não impede a realização de tarefas direcionadas aos filhos, mas elas se tornam muito mais difíceis. Há uma perda de prazer pelas atividades, alterações de sono e apetite e distanciamento. Procurar ajuda médica para a avaliação da necessidade de medicamento é tão importante quanto olhar para a rotina da família. Esse sistema familiar tem rotinas, tem uma organização das atividades, das tarefas, a divisão de tarefas está equilibrada, essa família consegue ter momentos de recuperação, de descanso. No caso de Luciana, que é a única adulta em casa, a rede de apoio é fundamental para que ela tenha momentos de descanso. Tem vantagens, eu acho que para todo mundo, né? Para mim, a vantagem é de eu voltar com uma outra energia, com uma energia renovada, olhando as coisas como elas realmente são. Para os meus filhos, porque vão ter uma mãe descansada, uma mãe feliz, né? E mãe feliz, filhos felizes, porque a gente consegue ter uma relação saudável e ter a nossa rotina, né, restaurada também. Existem 4 aspectos principais que caracterizam o burnout parental. 1. Sentimento de exaustão emocional, sentimentos de sobrecarga e esgotamento. 2. Distanciamento emocional, que corresponde à tentativa do pai ou da mãe de se afastar emocionalmente dos seus filhos, para se separar da fonte de exaustão, uma vez que o afastamento físico não é possível, já que o adulto precisa continuar a cuidar da criança. 3. Saturação, que compreende a perda do prazer e da realização do papel parental. 4. Contraste, que corresponde ao sentimento de oposição entre o desempenho atual do papel parental ou desempenho anterior ou idealizado. E com relação às crianças, essas estariam mais vulneráveis à violência, uma vez que o burnout parental está associado ao aumento do risco de negligência ou de violência parental, incluindo as violências verbais e físicas.